Eu não sei se é a idade ou se a Janja vem perturbando o Lula, eu não sei o que está acontecendo com ele, não. Eu vejo que o Lula, ele anda bem mais nervosinho nesse terceiro mandato dele aí, ele está muito nervoso e mandando respostas, mandando... Não, ele realmente, ele não está tranquilo e confortável nesse governo dele. Está difícil e ele sabe que ele está perdendo popularidade e ele está perdendo realmente as estribeiras. Eu vou trazer para vocês a primeira matéria de hoje, que é do Gazeta do Povo, ele mandando um recado para o Trump. Mas a resposta já veio hoje, à meia-noite, já veio a resposta pro Trump, do Trump para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. E o Trump, eu acho que ele nem dormiu. Vou trazer essa matéria. Teve confusão do Zema com o Lula também. O Zema alfinetando, o Lula dando resposta, a Janja não querendo aplaudir. Então, muita coisa está acontecendo no Brasil. Então, os ânimos estão aflorados. E tem mais matéria também que eu vou deixar para vocês aqui no final. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Primeira matéria de hoje, eu gosto de citar a fonte para vocês, para que depois não me acusem de fake news, como a esquerda gosta de acusar todo mundo de fake news. Estou citando a fonte para vocês, que é do jornal Gazeta do Povo, tá? Presta bem atenção qual foi o recado do Lula para o Trump. E eu quero dizer para vocês, alto e bom som. Pode ter certeza, a economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. E eu Como eu disse, eu acho que o Trump nem dormiu essa noite. Eu acho que Trump vai perder o sono por conta do Lula. E assim, o Trump já entendeu também que o Lula hoje é inimigo dos Estados Unidos. O Trump já entendeu isso aí. Nós sempre fomos amigos, né? Países aliados. Hoje, o Lula aí bem alinhado à China, que é a primeira inimiga dos Estados Unidos, e a gente vê que o Trump não está confortável também com o Lula, não. Só que o Trump fala menos, ele age mais, né? Então, a resposta veio de imediato. E eu vou trazer para vocês agora também uma matéria do Poder 360, citando a fonte para vocês, o desconforto da Janja com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que desceu a lenha no Lula ali no evento que teve em Minas Gerais. Faz uso da palavra o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu gosto demais de ver essa cara de paisagem da Janja, né? Eu gosto muito de ver ela, ficou totalmente desconfortável, até porque o Romeu Zema, ele falou para o Lula o seguinte, ele discursou e deu uma alfinetada. Olha, aqui em Minas Gerais, daquele jeito de falar, bem mineirinho, né? Aqui em Minas Gerais, nós cortamos gastos. Daquele jeito que o mineiro fala, eu sou goiano, eu posso imitar o mineiro, porque eu sou bem igual o mineiro mesmo. Então ele fez aquela crítica, olha, aqui em Minas nós cortamos gastos, nós diminuímos as secretarias para enxugar a máquina pública, para injetar dinheiro, foi basicamente isso que ele quis dizer, para injetar dinheiro no Estado. Em alfinetando praticamente o Lula com o aumento dos gastos, né, que o Lula hoje, se eu não me engano, está com 38 ministérios, então ele quis alfinetar o Lula sobre os ministérios. E o Lula deu a resposta, também pegou o microfone e deu a resposta, falando que o Zema não está entendendo, porque no governo passado não teve, agora o governo está em alta, o PIB cresceu mais de 3%, que está top, aumentando emprego, aquela coisa toda, e que está colocando pessoas boas, que sabem trabalhar para ajudar o governo. Então houve esse desconforto lá entre os dois, e a Janja ficou ali com cara de paisagem. A realidade é que eu converso bastante com o povo mineiro, eu tenho filha que mora em Minas Gerais, eu conheço muita gente em Minas, que eu já morei, em Minas Gerais também, mas eu converso muito com os mineiros, que tem uma proximidade muito grande com os mineiros,
Eles falam que o governador Zema, ele pegou o estado de Minas praticamente quebrado pelo Pimentel e que está quebrando, que tinha quebrado o estado e que ele está colocando nos eixos novamente o estado. E o Zema, ele não usa nem moradia do governo, muito pelo contrário, ele diminui os gastos dele mesmo, que não usa tanto o dinheiro público que ele tem direito ali, nem isso ele faz uso. Então ele quis alfinetar o Lula e o Lula deu a resposta. E a resposta também, vou trazer para vocês aqui, ela foi dada pelo governo Trump. Foi dada pelo governo Trump, alfinetada do Lula. Eu disse que o Trump nem dormiu, mas à meia-noite, o porta-voz da Casa Branca afirmou que a decisão anunciada pelo presidente do estado de Donald Trump de tarifaço entra em vigor. A matéria essa, citando a fonte para vocês, é do Metrópolis. A matéria diz o seguinte: veja o impacto do tarifaço de Trump sobre o aço e o alumínio do Brasil. Vou ler para vocês aqui, tá? A matéria diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Desde a meia-noite dessa quarta-feira, 12/3, estão em vigor as tarifas de 25% sobre as importações dos Estados Unidos de aço e de alumínio. A medida afeta diretamente o Brasil, um dos principais fornecedores de material para os norte-americanos. Em um comunicado, o porta-voz da Casa Branca afirmou que a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de fevereiro, vale para o Canadá e todos os nossos outros parceiros comerciais logo nas primeiras horas de quarta-feira. Essa foi a resposta do Donald Trump. O Donald Trump, ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês taxam a gente, nós vamos taxar da mesma forma que vocês taxam. E a gente entende que cada país ele vai procurar a defender os seus interesses, né? O Trump está defendendo os interesses e o Brasil também está defendendo os interesses, até porque o comércio hoje do Brasil, o grande aliado, o primeiro aliado do Brasil hoje, a gente percebe que a China está muito alinhada, né? Então, o governo esquerdista, né, o governo de esquerda do PT, por ideologia, ele se alinhou mais aos árabes, ele se alinhou mais à Rússia, se alinhou mais à China, Irã, aqueles países ali que tendem a ter a ditadura. Vamos ser sinceros, ele tem mais alinhamento com as pessoas de ditadura. Por exemplo, tem aqui, vizinho nosso aqui, a Venezuela, que muita gente falou, agora a Venezuela, vai cair o Maduro, que o Lula vai ajudar. O Lula ficou quietinho, o Lula não agiu, falou assim, vamos fingir aqui, Maduro, que nós estamos com problema e que você, quando passar tudo isso, você continua no poder sem problema algum. Então é basicamente isso aí, ele é alinhado basicamente com esse povo. E eu vou trazer uma outra matéria para vocês aqui agora, que, como diz o Silas Malafaia, que também está bem sumido, né, depois do episódio que teve com a candidatura do Pablo Marçal ali em São Paulo, que ele ficou bem assíduo nas redes sociais, bem atuante nas redes sociais, sumiu. Pasmem, meus queridos irmãos, pasmem. Olha só, matéria da Revista Oeste, também sobre o Biden, para você ver como que é o modus operandi da política de esquerda. Prestem bem atenção nessa matéria, olha só. Biden gastou mais de 1 trilhão com políticas de diversidade, revela estudo. Presta bem atenção. Mais de 1 trilhão com políticas de diversidade. Então, o dinheiro da esquerda, para ganhar votos, se perpetuar no poder, ela fica gastando dinheiro com essas pautas, né? Inclusive, já foi anunciado que no ano de 2025, o governo Lula, ele vai gastar mais de 3 bilhões e meio com publicidade para melhorar a moral dele, melhorar a imagem dele, que está mais baixa que bumbum de sapo. Então essa é a realidade. E o Lula vai gastar também 3,5 bilhões para melhorar a imagem dele, para falar para o seu João, para a dona Maria de casa, que está tudo bem, o Brasil está ok,
que o preço da carne, da picanha, está dando para a gente comprar todos os dias. O café tá legal também, que todo mundo está tendo café abundante, tomando café o dia todo. E é sobre isso. Então, gasta-se muito dinheiro. E, basicamente, ali nos Estados Unidos, houve uma parceria do Donald Trump com o Elon Musk, que hoje andam juntos, né? Inclusive, o Elon Musk disse que vai ter, né, encontros de, no máximo, de 15 em 15 dias, né? O Donald Trump anunciou que vai ter esses encontros com o Elon Musk para alinhar os gastos públicos. Então, com o DOGE, né, que é o departamento americano ali que o Trump trabalha, que age, ele vai reduzir os gastos. Como que ele está fazendo? Está fazendo investigações para ver para onde que estava indo o dinheiro dos Estados Unidos. Então a gente percebe que a esquerda manda muito dinheiro para os companheiros, igual aconteceu aqui no Brasil. Todos os governos do Lula, a companheirada gasta dinheiro, é Lei Rouanet, é para Globo, é para Cuba, é para Venezuela, é para vários lugares, né? Então o dinheiro ele sai pelos ladrões. E a direita, o modus operandi da direita é um pouco diferente. Eles param, vão reduzir os gastos. A gente viu isso acontecendo no governo Bolsonaro. Eu quero dar os créditos aqui também ao Guedes, né, Paulo Guedes, que é um economista renomado, entendido de economia, muito diferente do Haddad que está aí hoje, os grandes economistas que estão cercando o Lula aí, que não entendem nada de economia. Essa semana eu vi até o Henrique Meirelles ali fazendo uma crítica: se continuar do jeito que está, vai afundar e não vai ter mais volta. Então é sobre isso. Então, ali nos Estados Unidos vão cercar os gastos e repatriar esse dinheiro que estava saindo pelos ladrões para o país. E assim, o mesmo que o Paulo Guedes fez aqui e o Bolsonaro, enxugou os gastos, diminuiu ministérios, não mandou dinheiro para publicidade à torpe direita, diminuiu dinheiro para a Globo, Lei Rouanet, para as ONGs. Então ele enxugou. Então o Brasil, mesmo com a pandemia, Brumadinho, uma série de coisas aí, o Brasil continuou firme e não entregou um país quebrado. Então, por mais que o esquerdista hoje fale que o Brasil, o Lula pegou o país quebrado, isso é mentira, isso não é verdade. Então, o PIB brasileiro, os cofres públicos estavam com muito dinheiro. Então, gastava-se muito pouco. E o governo hoje gasta-se muito. Infelizmente, é sobre isso. E voltando ao assunto aqui, tá aí o reflexo do que o Lula fez. Foi lá cutucar onça com vara curta, falar que é pro Trump respeitar ele. E a resposta já veio com tarifas e tarifaço. Infelizmente, nós que vamos pagar o pato. Deus abençoe você. Não se esqueça aí de curtir, de compartilhar, apertar o sininho das notificações, comentar bastante aí para que o nosso canal cresça e mais pessoas que são de direita, conservadores, entendam o que está acontecendo na política brasileira e na política no mundial. Porque, afinal de contas, quando a gente fala de geopolítica, o que acontece lá fora afeta a gente aqui no Brasil.